uma vez mais. Aliás, Felipe, aperta o botãozinho ali para mim, fazendo um favor, embaixo. Senti falta da luz. Interessante, quando você está acostumado com a luz, a escuridão te incomoda, não é assim? Então eu senti falta da luz. Eu estava me preparando exatamente para dizer o seguinte: no ano passado, se você tivesse uma ideia, uma noção do título da mensagem, ou pelo menos do assunto que tratamos no ano passado, envolvendo a palavra justiça. Uma das mensagens, dentre as tantas, somando o número de 34, que eu preguei no Salmo 23, uma delas, veredas da justiça. Um outro favor seu para mim, Felipe, chega cá. Não, deixa, pode deixar. Eu deveria ter feito isso antes e eu esqueci, agora não tem jeito mais, não tem como corrigir algo que eu deixei de fazer. Por uma teclinha, a imagem vai ficar um pouquinho obscurecida, mas não tem como fazer qualquer coisa agora. Deu ponto de partida, teria que voltar tudo, nós vamos fazer isso. Tá bom, vai do jeito que está, irá. Veredas da justiça, lembra? Guia-me pelas veredas da justiça. A palavra justiça, na Bíblia, ela não chama atenção em considerações em que ela aparece, além de ser um atributo, uma qualidade, uma característica do nosso Deus. Como é que chama aquela couraça entre os equipamentos da armadura de Deus que o soldado cristão, que você e eu devemos tomar para proteger o nosso coração? Como chama a couraça? Couraça da justiça. Está vendo só? Então, além dos caminhos serem veredas, caminhos retos, justos da justiça, tem também a couraça da justiça. No momento na vida do apóstolo Paulo, ele já percebendo que o tempo da partida dele estava próximo, e após dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, lá em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 8 ele diz: e desde agora a coroa da, bem alto, justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Percebe aí que há na palavra de Deus envolvendo justiça, veredas retas, justas, pelas quais o Senhor, que se atribui a Ele a justiça, o Deus que faz justiça e juízo, irá conduzir como o pastor conduzindo o seu rebanho por veredas da justiça. Couraça da justiça, coroa da justiça, que será dada àqueles que amam a segunda vinda de Cristo. Porque se você ama o segundo advento do Senhor Jesus Cristo, mais do que nunca você vai ficar de prontidão, não é assim? Amém? Estou preparado, pode ser hoje, está perto, está próximo, e evidentemente você vai tornar isso conhecido, público, notório, esse segundo advento do Senhor Jesus. Eu falei tantas vezes aqui daquela senhora que já partiu para a eternidade há tanto tempo, cabelinhos grisalhos. Eu estava em casa, olhando o movimento na rua, com o braço ali debruçado no muro, vendo o movimento, e vinha vindo a senhora na contramão da avenida. Ela caminhava no sentido contrário, e eu estava no muro, parte mais alta, então ela teve que olhar para cima
e estender um folheto: Jesus está voltando. Eu peguei o folheto e fiquei com a vontade de saber mais desse Jesus, que eu nada dele conhecia, mas Deus já estava com o seu agir em ação. Exatamente 2 anos depois, eu estava recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador, alguns minutos depois das 15 horas, e alguns instantes depois, já era alguém batizando. E à noite, sendo recebido como membro da igreja. Tudo num só dia, chamado 12 de abril do ano de 1981. Louvado e agradecido seja o Deus bendito pela obra dele de salvação, tanto na minha vida quanto na sua também. Tá ok? Salmo 103, abra sua Bíblia lá. Eu vou estar pregando mais o versículo 6, porque se os homens realizam feitos incríveis, a inteligência e habilidades humanas têm levado os homens a obras e feitos que marcam a história. O Salmo 103, ele louva as características de alguém que também tem feitos impressionantes, incríveis, extraordinários. Nós tratando de um homem, uma pessoa famosa, mas o Rei eterno, o Deus, o Senhor Altíssimo. É sobre esses feitos extraordinários, impressionantes, que nós estamos estudando, as características de Deus e os seus benefícios. Elas trazem o seu benefício para nós. Abriu lá no Salmo 103? Eu estou lendo todo o Salmo, mas o versículo 6 caracteriza o nosso estudo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecer os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Vamos orar nesse momento. Deus abençoe a porção da sua palavra
em nossos corações. Cremos, Deus bendito, que sempre, quando abrimos a Tua palavra e lendo o texto e nos entregando a devoção, a preleção, a mensagem, cremos no agir que tanto necessitamos do Espírito Santo, trazendo a obra que só Ele pode fazer. E hoje à noite clamamos, ó Deus, para que cada um aqui venha verdadeiramente ouvir e receber e praticar a palavra do Senhor. Intervenha, ó Deus, com este agir. Oro por mim como instrumento, capacita-me, Deus, dá-me, no abrir da minha boca, a palavra que será pregada, anunciada, e ela seja feita em poder e demonstração do Teu Santo Espírito. Sendo com o nosso povo, nós oramos por cada um aqui e também aqueles que pela transmissão agora se entregam para nos acompanhar. E posteriormente também, aqueles que ouvirão, receberão a mensagem. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O Salmo 145 nos ensina que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Nós iniciamos na semana passada, eu vou fazer recapitular com você, para então a gente prosseguir de onde nós paramos, de onde nós ficamos. Nós entendemos que a justiça é um assunto que chama-nos atenção e muitas vezes surgem dúvidas e questionamentos nas nossas mentes em relação a esse tema, a justiça, principalmente a justiça de Deus. Como entender um Deus justo se nós vivemos, habitamos um mundo envolvido, este mundo, por tantas injustiças e sofrimentos? Nada melhor do que estudarmos, porque a Bíblia diz aqui no Salmo 103, versículo 6, que é o nosso versículo áureo do nosso foco, que o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Nós entendemos, semana passada, o que é a justiça de Deus. É este atributo, essa qualidade, essa característica que significa que Deus é perfeitamente justo. Não há qualquer injustiça em Deus, em seus feitos, em suas obras. Ele é totalmente, completamente justo, plenamente correto e íntegro. Deus é justo. E você, lendo a palavra de Deus, a Bíblia confirma isso. Deus é justo em tudo o que Ele faz. E nós entendemos que Deus, sendo o Deus justo, Ele não, como um juiz justo, Ele não faz acepção de pessoas. Trata todos como devem ser tratados. Conhece o mais profundo do ser de cada um. Ainda há pouco, antes de começar o culto, me veio à memória, à mente, nesse sentido de conhecer profundamente. Já pensou Deus dizer para alguém: viste o meu servo? Viste a atitude, a procedência do meu servo? E este servo era alguém para quem Deus era para ele, deve ser para nós, e eternamente Deus assim será descrito, como Deus eternamente bendito. Amém? Bendito
é o Senhor. Sejam quais forem as circunstâncias em que nós nos encontrarmos envolvidos, a semelhança de Jó, quando perde os filhos, bens, e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu. Tornarei para o Senhor, o Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. Amém? Deus bendito. Não faz acepção de pessoas. E o padrão que ele usa, sendo Deus justo, o padrão final é o próprio Deus, do que é correto, do que é justo, e ele age. Ele sempre age de acordo com este padrão. E ele deu-nos esse padrão através deste livro, a Bíblia. A Bíblia vem de Deus. É a palavra de Deus na obra da inspiração do Deus Espírito Santo. Leva-nos à compreensão que ele faz justiça. E este atributo nós entendemos que é a demonstração real, verdadeira, que Deus é perfeitamente justo. E além de Deus ser um juiz que não faz acepção de pessoas, entendemos que a sua justiça é baseada na sua santidade e retidão. É interessante porque Deus, no seu atributo santo, nós encontramos então a justiça e a retidão. A retidão, na Bíblia, a justiça é frequentemente chamada de retidão, retidão de Deus. A justiça é assim mencionada com muita frequência na Bíblia. E nós temos as manifestações da santidade de Deus nas suas relações com os homens, que vai destacar a sua retidão e a sua justiça. E essa justiça é baseada na sua santidade e retidão. Não é que Deus seja metade justiça e metade santidade ou metade amor. Deus é uno. Ele é tanto santidade, quanto ele é amor, quanto ele é justiça. Mas o amor dele é um amor santo. A justiça dele é uma justiça santa. Tanto é que Isaías, lá, os querubins vão mencionar: santo, santo, santo é o Senhor. A santidade envolve totalmente Deus. E essa santidade destaca o caráter de Deus. Quando nós dizemos que Deus é santo, não é uma coisa que Deus diz: eu sou santo, e vocês sejam qualquer coisa. Não. Sede santos porque eu sou. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Deus ordena que nós sejamos santos. E a palavra santo não é alguém que não tenha mais a condição: agora eu sou santo, não vou mais pecar, estou livre da possibilidade de pecar. Não é isso. Conosco é a separação do pecado para Deus. E a santidade de Deus é que Deus é totalmente separado do pecado. Tanto é que para que eu e você entremos na presença de Deus e desfrutemos de comunhão com Ele, nós precisamos de purificação dos nossos pecados. Em pecado, entregue à ação do pecado, nós perdemos a comunhão com Deus. Romanos 13:23, porque todos pecaram e nessa condição de pecadores perdidos estão destituídos da glória de Deus, separados. Quando Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. E quando nós perdemos a comunhão com Deus, nós queremos ficar longe de Deus. E aí nós nos escondemos. Você perde o interesse de
adorar Deus, de louvar Deus, de cultuar Deus, onde o pecado reina, onde o pecado domina, a pessoa não tem essa inclinação. A inclinação da carne é inimizade. O pecado, o salário do pecado é a morte. Adão se escondeu, percebendo a condição que ele estava. Já viu aquela pessoa que chega em casa assim, não quer nem ver ninguém, ele entende que ele tem que chegar em casa e, sem conversar com ninguém, sem dar atenção para ninguém, ele precisa urgentemente correr para o banheiro e tomar um banho. Está fedendo, não é? Um trabalho braçal excessivo. Imagina quando eu vinha aqui na igreja e ficava das 6 da manhã até meio-dia, com aquela enxada, né, fazendo um serviço aqui. Eu gostava de poder suar mesmo, para transpirar. E eu estava bem sujo e fedido. Primeira coisa que chegava em casa, direto para o banho. E após o banho você sente até mais leve, suave, tirou aquela sujeira de você, porque incomoda. Imagina uma pessoa, vou usar o termo aqui, perdão, fedorenta, né? Primeira coisa, dar um banho, limpeza, purificação. Está aí a grande necessidade que nós temos de água. E precisamos. O Deus Santo, Santo, como Ele é, não temos condições de ter comunhão com Deus se estivermos vivendo na prática, na praticidade do pecado. Precisamos confessar o nosso pecado, vir para o perdão de Deus. Salmo 66, 18 diz o quê? Se eu atender a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Porque Deus, sendo santo, o seu caráter, para que o pecador possa comungar com Ele, ter comunhão, é preciso desse pecador confessar o seu pecado, receber o perdão, a purificação, é preciso purificar. Olha como é interessante o que 1 João capítulo 1 diz, muito atinente a isto. E esta é a mensagem, versículo 5, 1 João, capítulo 1. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, no pecado, né? Mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, sangue precioso do Salvador, numa obra de purificação de pecado. Há um outro nome mencionado que pode nos dar essa condição? Não. É Jesus, o bendito e eterno Salvador, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, precioso sangue, pode ainda nos dias de 2023 provocar, causar na minha e na sua vida, em cada dia da nossa confissão de pecado,
a purificação, dando-nos a oportunidade de comungar, de comunhão uns com os outros e com o Senhor. É o sangue de Jesus, é a obra dele. Bendito Senhor e Salvador, amém? Se dissermos que não temos pecado, versículo 8, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Deus é fiel e justo, para nos perdoar. Você percebe aqui que o texto diz, Ele é fiel e justo. Deus é justo, justo juiz. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O pecado é chamado de injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. No momento, na vida do salmista, nessa questão de pecado, quem pode entender os próprios erros? Salmo 19, versículo 12. Expurga-me dos que me são ocultos. Purificação. O homem e mulher de Deus, que experimentou a obra redentora, salvadora, quando viemos a Cristo, conforme eu já mencionei, daquela qualidade chamada misericórdia, que nos redimiu da perdição, a ação de Deus, não dando o que merecemos, mas concedendo-nos um resgate da perdição. Falamos sobre isso. E a condição que nós temos de estar na luz, de sermos desafiados, ordenados a uma vida de separação para Deus, a uma vida de comunhão com Deus, porque afinal das contas, o apóstolo Paulo foi muito real quando ele diz assim, ausente do corpo, presente com o Senhor. O meu e o seu encontro é com Jesus, amém? Estamos indo para a eternidade com Jesus. Vede com grande caridade, com grande amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E aí o versículo 3 de 1 João, e qualquer, 1 João 3, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então nós entendemos que na nossa vida o pecado é um acidente de percurso. Eu e você não queremos viver uma vida de sujeição ao pecado, de prática do pecado. Eu conheço tantas pessoas que estão se deliciando naquele chamado prazer do pecado que é temporário. E logo em breve, tais pessoas sofrerão por toda a eternidade, longe, separados de Deus. Basta você retirar a ação, a presença, a obra do Santo Espírito do planeta Terra. Isso aqui já vira absolutamente uma situação deplorável, muito mais caótico do que agora. A santidade está no caráter de Deus, a retidão e justiça, esse caráter é expresso nas suas relações com os homens. Justiça e retidão, destacando as manifestações
do caráter de Deus, e Deus é santo. Ele julga, entendemos também que ele julga com equidade e imparcialidade. A retidão de Deus, nesse aspecto, é a imposição de leis, das exigências, leis e exigências retas. E Deus sempre faz e exige o que é reto, sempre, agindo com equidade e imparcialidade. E é uma realidade bíblica desse fato. O Salmo 145, 17, destaca para nós que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. João 17, 25, Jesus, referindo-se ao Pai, chama-o de Pai justo. O mundo não te conheceu, como se ele voltasse para os... mas eu te conheci. Ele diz, eu te conheci. Estes, como se ele voltasse para os discípulos. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. João 17, 25, um outro texto, Salmo 116, versículo 5. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Então, Deus sendo justo. Em segundo lugar, primeiro que a justiça de Deus, todas essas observações que eu apresentei para você. Agora vamos falar um pouquinho da justiça de Deus em ação, ou o agir da justiça de Deus. Neste aspecto, a Bíblia, o ensino bíblico é muito claro, da justiça de Deus em ação. Por toda a Bíblia nós vamos encontrar inúmeras passagens que mostram a indignação divina, a indignação de Deus diante do pecado do homem e a punição da injustiça. Deus mostrando a sua indignação diante do pecado e também punindo a injustiça. Deus não tolera o pecado e a injustiça e sempre age para corrigir isso. Eu vi no cântico que vocês estavam cantando, em ti concilia a santa justiça, que não pode, e culpa, que não pode a culpa deixar sem castigo. Estavam cantando isso aqui. A Esther trouxe algumas letras de cânticos destacando a justiça e a santidade de Deus. E aí eu estava ouvindo ali, a primeira vez que eu vi o cântico, eu então marquei: em ti concilia a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo. Não, Deus castiga a culpa. Vamos falar um pouquinho sobre a justiça de Deus na Bíblia, vendo algumas situações da aplicação da justiça de Deus. A primeira delas, nós encontramos Deus aplicando a sua justiça já no livro de Gênesis, exatamente onde tudo começou, no jardim do Éden. Quando o homem desobedeceu a Deus, embora a mulher tenha sido enganada, tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido, e ele também comeu. Perderam a glória de Deus em suas vidas. A intromissão do pecado ocorreu. E o que aconteceu com Adão e Eva? Deus imediatamente aplicou a sua justiça. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. A vida para eles, que era então muito apropriada ao que o jardim do Éden lhes oferecia, agora então seria uma vida difícil, penosa. O trabalho não tinha o impacto que passou a ter depois do pecado.
E Deus tratou com Adão e Eva, trouxe maldição sobre a terra, e a raça humana veio sobre todos a consequência do pecado. Era um momento que eles estavam antes do pecado acontecer, tudo era muito belo, bonito, comunhão preciosíssima com Deus. Deus vinha passear com Adão e Eva. Nenhuma briga de casal, harmonia total, amor na mais elevada consideração possível. Mas bastou ambos pecarem. Adão já está dizendo assim: a mulher que tu me deste, ela é a culpada. A mulher, Senhor, da criação tua, a serpente. Recebeu a consequência Adão, a sua esposa e também a serpente. Até hoje, as mulheres estão sujeitas àquela dor de parto, que é horrível, não é? Quem já sentiu? E por incrível que pareça, ainda que a ciência tenha avançado e dado um jeito de fazer a cesárea ser uma espécie acessível, qual é o melhor parto? O normal, ainda que tenha as dores nas contrações, que faz as mulheres não gritarem, mas urrarem, não é assim? As mulheres urram. Já faz muito tempo que foi desativado o Santo Inês, não é? O Santo Inês aqui na 34. Um dia eu estava no Santo Inês e eu passei por um corredor onde tinha uma mulher que ela não estava gritando normal, ela estava urrando. Estava chegando o bebê dela. Isso já faz mais de, sei lá, 30 anos. Em algum lugar, aquele bebê que não é mais bebê, né? Já deve ser alguém que já constituiu família. Até hoje. Eu fico imaginando aquelas pessoas que não creem na existência de Deus. Como é que eles explicam a dor do parto? Desprezando, ridicularizando como eles fazem a narrativa bíblica do livro de Gênesis. É real. Até hoje. E o melhor parto, parto normal. A criança tem que fazer um esforço para nascer. Tem aquelas crianças sossegadinhas, não é? Que começa a querer nascer meia-noite, vai nascer 2 da tarde. No caso da Esther, né? Tranquila. Aí quando nasce, pesam 3,760 kg. Gordinho, não é? Rechonchuda. Até hoje. Ainda no livro de Gênesis, dilúvio, juízo, Deus aplicando a sua justiça, a justiça de Deus em ação, porque Salmo 103 diz: Deus faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Porque nós tivemos dilúvio, a violência, a pecaminosidade, a ponto de Deus trazer o seu juízo, chuva torrencial, 40 dias e 40 noites ali cravado. Noé sabia disso. Vai chover 40 dias e 40 noites, ao ponto de Noé, por um número de anos, preparar
uma construção magnífica para a época, uma arca para abrigar os animais, limpos e impuros, na quantidade que Deus mencionou. E quando Deus, olhando para a raça humana, Noé, o justo, e a oportunidade por um número de anos, de pessoas entenderem o juízo de Deus e entrarem pela única porta que simbolizava aquilo que Cristo é, a salvação. Mas apenas 8 pessoas. E Deus, com aquelas 8 pessoas, começaria a povoar novamente a terra. E dos 3 filhos de Noé, temos aí então toda a população descendendo desses 3 até hoje. Deus trouxe, o dilúvio foi a aplicação da justiça e do juízo de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra também foi a aplicação da justiça e do juízo de Deus. E lá em Gênesis capítulo 18, encontramos a enfática declaração de Abraão sobre a justiça de Deus, no contexto do derramamento do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Abraão argumenta que jamais Deus trataria de igual forma o justo e o ímpio, por isso resultaria numa injustiça, mas Deus é justo. Deus não trataria o justo e o ímpio. Então, em sequência, Abraão diz: não faria justiça o juiz de toda a terra? E Deus diz para ele que faria justiça. Deus não puniria o justo com o ímpio. Se tivessem 10 justos em Sodoma, naquelas cidades, ele pouparia a cidade. Mas tinha um só. E o que Deus fez com esse um só que lá estava? Retirou-o de lá, porque Deus é justo. Ainda que houvesse um justo, e ele então agora tivesse decretado a destruição, ele providenciou para retirar Ló de Sodoma, aplicando a sua justiça. No Pentateuco, Deus é chamado de justo repetidas vezes. Eu mencionei aqui de manhã para os irmãos, olha só, mencionei para eles sabem quem se trata. Quem declarou que Deus é justo, lá em Êxodo capítulo 9, versículo 27, vamos ler lá. Deus agindo com juízo contra o Egito, com toda a sorte de pragas, que se enumerou numa conta de 10, aplicando a sua justiça para retirar o seu povo do Egito. Terceira, quarta, na 7ª praga da saraiva. A saraiva feriu em toda a terra do Egito, atingindo o que havia no campo. E aí então, e a terra de Gósen não foi atingida, onde estavam os filhos de Israel não havia saraiva. E o que Faraó diz no versículo 27? Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Olha, quem disse que o nosso Deus é justo? Faraó, o governador, o maioral do Egito, reconheceu que o Senhor é justo. No Pentateuco, Deus é fiel, reto e não comete erros. Está por detrás da palavra justo. Deuteronômio 32, versículo 4. Deuteronômio 32, versículo 4. Aí já está depois de Números. Deuteronômio 32, versículo 4.
Deuteronômio tem 34 capítulos, no 32. Então, vou para lá, vem para cá, achei o 32, versículo 4. O versículo 3 diz lá, aqui é o cântico de Moisés, porque apregoei, versículo 3, apregoei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é o Senhor. Dos feitos impressionantes, que chamam-nos a atenção, que nos impressionam, a justiça de Deus, no Salmo 103, leva-nos a reconhecer, mencionar os benefícios de Deus. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A justiça de Deus, o fato de Deus ser justo. Nos livros históricos, proféticos do Antigo Testamento e no livro dos Salmos, explicando a justiça de Deus, essa justiça sendo manifestada por toda parte e sendo também a causa da preservação dos homens e dos animais. Salmo 36, versículo 6. Salmo 36, versículo 6. Eu leio para você este salmo da palavra de Deus. Eu estou chegando neste capítulo aqui. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. No profeta Isaías, o próprio Deus fala sobre sua justiça. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas, no Salmo, aliás, em Isaías 45, versículo 19. Deus perfeito em sua retidão. E Deus não precisa dar qualquer satisfação ao homem sobre a sua justiça. E todo o questionamento do homem nesse sentido é uma tentativa louca de colocar em dúvida a justiça de Deus. Jó capítulo 40, versículo 8, tem que voltar um pouquinho atrás aí, Jó 48. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Aqui é Deus falando com Jó, no capítulo 40, Deus tem uma série de perguntas para Jó, no processo de restauração de Jó. O Novo Testamento, o princípio da justiça de Deus, ele é mantido, e fica claro que Deus é o Criador e o homem é a criatura. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 14 e 22. A justiça de Deus em ação. Romanos capítulo 9, versículo 14 a 22. Que diremos, pois? Aqui a consideração é em cima de um fato que ele mostra no versículo 13, quando Deus diz: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Faraó chegou ao posto que ele chegou, porque Deus tinha um propósito em relação ao posto que ele chegou. Versículo 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que formou.
por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Na minha condição humana de miserável pecador, quem sou eu para argumentar com Deus? Replicar? Ele é o justo, que pratica justiça. Ele me criou e no propósito dele é para ser assim. E que eu fique alegre com quem eu sou, com quem Deus me fez, da forma como Ele me fez. Ele é perfeito. Agora, sem dúvida, a maior conexão no Antigo Testamento e no Novo, da questão da justiça de Deus, se encontra na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, lá em Zacarias 9:9, Jeremias 23, Cristo é o renovo justo prometido por Deus. Ele é o juiz anunciado que haveria de julgar, não pelos que os olhos veem, mas pela reta justiça. Pela reta justiça. Quando nós consideramos a justiça de Deus em ação, nós temos que Deus não tolera a justiça, aliás, não tolera o pecado e a injustiça, e sempre age para corrigir isso. Em segundo lugar, Deus não é uma soma de atributos como se fosse metade justiça e metade amor. Ele é um Deus uno, um Deus totalmente amor e totalmente justiça. E seus atributos definem uns aos outros. Dessa forma, Deus é amorosamente justo e justamente amoroso. E a justiça de Deus foi revelada através de Jesus Cristo. Eu vou parar aqui, a semana que vem nós vamos fechar daqui para aplicação para nós, sendo essa justiça revelada através de Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados para que pudéssemos ter vida. Deus fez nele justiça. E essa justiça deu-nos a condição de sermos, pela fé, justificados, declarados justos. Não pela nossa justiça própria, porque nós não a temos, mas pela obra de justificação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso é muito importante que cada pessoa receba o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há muitos que se chamam deuses, mas há um só Deus e um só mediador. É um Deus, um só mediador, uma só fé. A igreja é uma igreja, que é o corpo de Cristo, desmembrada em várias igrejas locais, mas é uma igreja. No presente momento, desmembrada em várias igrejas locais. É o caminho e não um caminho. É a verdade e não as verdades. É uma verdade só. Não tem duas verdades.
e é a vida. Sem Jesus, não há vida, não há verdade, não há o conhecimento do caminho. A salvação está em Cristo Jesus. Muitos morreram com a pena de morte semelhante à de Jesus, pregados na cruz. Ainda que você invocasse desses muitos como seu Senhor e Salvador, não há possibilidade, porque para satisfazer a justiça de Deus, o cordeiro tinha que ser sem mácula, sem mancha, sem pecado. Não podia ter pecado. Nos dias do Velho Testamento, houve muito derramamento de sangue de cordeiros, de animais, para fazer expiação pelo pecado. Mas era um símbolo, uma figura do verdadeiro cordeiro que haveria de ser sacrificado em favor de todos. E esse cordeiro, João, no seu ministério, João o batizador, quando Jesus vem para ele, João então abre a sua boca e profere palavras inspiradas pelo Espírito Santo: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, é Ele veio, Ele está aqui, a missão é dele. E João veio para ser o precursor, preparar a introdução do ministério público do Senhor Jesus. Deus assim o escolheu. A missão curta, meteórica de João, logo em breve João partiria, ainda jovem, como partiu, enfrentou a morte por causa da sua mensagem, do seu testemunho, da sua pregação. Ele era a luz que ardia. Jesus falou dele, mas ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Todos precisam, como no Velho Testamento precisavam oferecer o sacrifício de um cordeiro. Todos precisam de um cordeiro. Que vida miserável, deplorável, lamentável. De Efésios capítulo 2, versículo 12: estando no mundo sem Deus e sem esperança. As pessoas precisam de Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. As pessoas precisam serem transportadas do reino das trevas para o reino da luz. E a igreja local tem essa missão, esse compromisso. Irmãos, eu levo tão a sério a obra, a preleção, a pregação nesse púlpito da palavra de Deus, do trabalho que me é entregue realizar, que na segunda-feira já estou de plantão. Fala, Senhor, ajuda-me. Temos um compromisso com a palavra do Senhor. É algo real. E essa semana toda vez vinha na minha mente: Deus é justo. Deus faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Deus é um justo juiz que não faz acepção de pessoas. Santidade e retidão é a base da sua justiça. Julga com equidade, faz justiça com equidade e imparcialidade. A justiça de Deus em ação. Ele vai punir o pecado. A palavra de Deus estabelece sobre isso a ação dele, desde o Éden até os dias do Novo Testamento. E aí então, para a semana que vem, a obra da justiça de Deus na pessoa do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E olha que eu estou ensinando o Salmo 103 na escola dominical,
Semana que vem nós vamos falar sobre domínio, encerrando o Salmo 103 na escola dominical, o domínio de Deus, para a escola dominical, e as mensagens que eu não intencionava pregar domingo à noite, porque afinal das contas eu estava indo para Tessalônica, já eu chego em Tessalônica, tá? Antes que o ano termine eu creio que eu chego lá, bom? Coloquemos-nos em pé. Já você respondeu à salvação, à obra redentora do Senhor Jesus? Você conhece Jesus como seu Senhor e Salvador? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Há salvação em Jesus, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia afirma, serás salvo. Então, é uma questão de reconhecer que você é pecador, perdido, porque ainda não veio a Cristo, e vir a Cristo, e recebê-lo como Senhor e Salvador. Nós vamos orar nesse momento. Graças te damos, Senhor Deus, pelo poder, pela autoridade que recebemos da palavra do Senhor. Espada de dois gumes, ela me atinge quanto também cada um aqui. Obrigado, Deus, porque a tua palavra afirma que o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O Senhor é um Deus justo, um juiz justo. Quantas vezes recebemos a punição do Senhor por causa dos nossos pecados? Merecíamos, porque se somos disciplinados, corrigidos pelo Senhor, é o sinal de que verdadeiramente o Senhor é o nosso Pai bendito. Porque o Senhor corrige e açoita qualquer que recebe por filho. Quem não recebe a correção do Senhor não é filho, é bastardo, diz a palavra do Senhor. Continue nos ajudando, nos dirigindo, nos corrigindo, nos instruindo pela palavra do Senhor. Mas também, Senhor, pesa-nos no coração que pessoas precisam de Jesus. Nos dê a convicção que precisamos no abrir da nossa boca para testemunharmos do Salvador, o Senhor Jesus. Eu oro nesse momento, apresentando a nossa igreja, nessa mensagem, todos quanto irão ouvi-la, irão acompanhar, e orando no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Que tenham todos, na graça e na paz do Senhor, uma boa semana.